Olá, boa noite! O nosso programa Naturalmente de hoje vai falar de um assunto muito importante: a importância da psicologia para a realização da cirurgia bariátrica. Você sabia que é obrigatório o laudo psicológico para a realização desse procedimento? Então, não saia daí que o nosso programa Naturalmente está no ar. Cirurgia bariátrica, assunto de muita importância, saúde, bem-estar e preocupação. Esse procedimento tem ajudado muitas pessoas a perder peso, a se realizar. Temos vários adeptos, mas para conversar com a gente sobre esse tema de hoje aqui no nosso programa, nós convidamos a psicóloga Karina Kescher, especialista em psicologia clínica e futura mamãe, e a Isa Santana. Ela é escritora, artista e também mãe. Sejam bem-vindas, meninas, Obrigada. Ao nosso Naturalmente de hoje. O nosso bate-papo, ele vai ser tranquilo, de forma naturalmente, mas vai ser muito sério falar sobre esse assunto. Vamos começar com a Karina, né, que é psicóloga, mas também realizou esse procedimento. Mais uma vez, Karina, boa noite. O que você pode falar pra gente sobre, primeiro, da Karina, sujeito que realizou o procedimento de cirurgia bariátrica? Boa noite, Edinalva. Boa noite a todo mundo. Então, eu realizei a cirurgia bariátrica tem 3 anos, né? Foi um procedimento, assim, que levei anos para chegar nessa decisão, não foi de imediato. Eu fiz um acompanhamento psicológico anteriormente, né? Visando uma qualidade de vida mesmo, futura, né? Onde a obesidade eu via que não ia me dá uma longevidade, assim, de vida, né? E a questão de saúde também. Quando Sempre. a gente fala de cirurgia bariátrica, está atrelado à saúde, não é estética, né? Não. As pessoas têm que ficar bem claro que o procedimento em si tem que visar a questão da saúde. Isa Santana, é um prazer imenso ter você aqui conosco no nosso Naturalmente. E para você, Isa, como que foi esse processo para a decisão da cirurgia bariátrica? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Edinalva. O prazer é meu. Esse procedimento foi um divisor de águas na minha vida. Mudou totalmente a minha maneira de lidar com a comida, com o meu próprio corpo. Mudou a minha autoestima, né? Na verdade, ele me deu autoestima, porque eu não tinha até então. E minha saúde melhorou abundantemente. O que é mais importante, né? Karina, na visão psicológica, qual que é esse que eu fiz a chamada falando que é obrigatório a realização, né, de laudo psicológico para efetivamente realizar a cirurgia bariátrica e ter o sucesso pós-cirurgia bariátrica, né? Isso. E qual que é esse processo dentro da psicologia, qual que é as regras, de forma assim bem simples, mas bem técnica também? Sim. Então, vamos lá. Para realizar a cirurgia bariátrica, nós temos que ter a avaliação, né, psicológica, um laudo onde é emitido falando que o paciente está apto, né? Já no acompanhamento psicológico anteriormente, né? Então, é importante a gente falar que ele tem que passar por esse procedimento de psicoterapia antes, durante e após a cirurgia. Então, esse laudo, ele é obrigatório mesmo por todos os cirurgiões, né? Junto com a equipe multidisciplinar. E é importante a gente falar dessa questão de ser obrigatório. As pessoas acham que esse laudo vai ser uma sessão de psicoterapia e vai ser emitido. E não é. Tá lá dentro das regras, né? Que a pessoa tem que estar realizando acompanhamento psicoterápico antes, durante e se comprometer a realizar depois, né? Exato. Para a emissão desse laudo. É questão de temporalidade. Quando a pessoa está buscando essa cirurgia bariátrica, está ansiosa, está querendo realizar o procedimento. Como que é essa questão? Como você lida no seu dia a dia, né? Que você, hoje, no seu papel de psicólogo, você realiza esse procedimento do laudo, da emissão do laudo e tudo mais. Como que você lida com essa ansiedade, né? E a questão da temporalidade. Quanto tempo demora? Como que é esse procedimento? Alguém aí de casa que está pensando em fazer a cirurgia, né? Então, Edinalva, aí a gente vai avaliar muito de paciente para paciente, porque a gente tem que visar sempre que o paciente já está em acompanhamento psicológico, né? Nós temos aí alguns convênios que pedem um número X de sessão, mas o importante não é somente a quantidade de sessão, e sim a intensidade, a entrega que aquele paciente está tendo para essa nova oportunidade de vida, né? Então, se o paciente já está em acompanhamento psicológico,
o tempo já vai estar bem. O tempo já vai ser... Isso, já vai ser adequado para a cirurgia, né? Essa configuração já faz parte. E na questão do paciente que ele optou pela realização da cirurgia bariátrica, a questão do corpo, né, em si. Quais são esses sintomas que a pessoa tem que prestar atenção para não negligenciar? Depois eu vou fazer uma pergunta também para a Isa sobre isso, né, que ela vivenciou, mas eu quero você, Karina, agora como psicóloga. Qual que é essa atenção diferenciada? Então, nós temos aí, então, uma dissociação da imagem, né, onde o novo assusta. Né? Então, o paciente, na medida do momento que ele vai emagrecendo muito, ele vai perdendo muito peso, ele não se identifica mais no espelho, ele não se identifica com a própria identidade. Por isso, a importância do acompanhamento psicológico, para resgatar aquela identidade dele, para ele estar preparado para o novo, para uma nova vida, uma nova qualidade de vida. É porque ele se acostumou com aquele corpo, com aquela visão de si, né? A consciência de si, a consciência corporal. De si, exatamente. Né? Então, a partir do momento que ele começa a se deparar com algo que ele não imaginava que poderia acontecer, ele se assusta. Por isso também que é importante, é muito importante, fundamental, o acompanhamento pós-cirúrgico. Se isso não tiver um acompanhamento adequado, não for realmente algo que você queira de verdade... E seja eficaz também. Né? Você não tem sucesso na cirurgia. É algo que, em alguns anos, você vai ter reganho de peso. E aí, como já vem acontecendo muito, outra cirurgia sendo feita, né? Para corrigir, uma correção da bariátrica já tem sido muito realizada. Isa, e como foi para você no seu processo? Você tem 5 anos, né, que você realizou a cirurgia bariátrica. Como que foi para você essa questão da imagem corporal? Eu tive muitos problemas porque eu não me identificava pessoa, sujeito, diante do espelho. Eu tive, assim... Fiquei muito magra de início, aí eu quis ter um reganho, porque... Buscando esse equilíbrio que é necessário, né? Sim, e levando em conta que eu tive o acompanhamento antes, durante todo o processo e ainda mantenho o acompanhamento, que é muito importante. Mesmo assim, eu não me identificava. Aí também eu costumo dizer o seguinte... Parecia que a minha alma não cabia mais no meu corpo, porque eu era uma pessoa que tinha inúmeros gostos, que tinha o paladar para muitas coisas que hoje não Isa, tenho mais. Nós estamos mostrando para os nossos telespectadores a sua imagem, né, as suas fotos. Esse é o antes da Isa. A Isa, ela é jornalista. Depois eu quero que ela conte para a gente como que foi essa questão que ela se formou em jornalismo depois da cirurgia bariátrica. Esse é o antes da Isa. E o atual, só vocês olharem nas nossas câmeras, né? E isso para você foi um salto na questão da autoestima também, né? Sim, sem falar que eu tive todas as comorbidades, as doenças possíveis. Eu já estava num ponto que eu desmaiava na rua, eu sentia um cansaço imenso. Porque as pessoas têm que ter noção ali, a gente está vendo uma imagem ali, assim, é uma das que eu mais gosto, que você, né, eu vi nas suas mídias sociais, no Facebook, onde você mostra que realmente o que você perdeu, né, e ao mesmo tempo você ganhou em autoestima, você ganhou em realização, né, e você falou uma palavrinha que eu gostaria que a Karina nos auxiliasse agora, comorbidades. Quais são as comorbidades possíveis no processo da cirurgia bariátrica? As pessoas acham, doutora Karina, que só realizou a cirurgia bariátrica, perdeu 20, 25 quilos, dependendo da quantidade de quilos que cada um vai perder, né? Qual que é o objetivo, não vai ganhar novamente e não vai ter problema nenhum. E não é dessa forma, né? Não, então, para realizar a cirurgia, nós temos que ter normalmente hipertensão, né? São questões que... joelho. Essa obesidade está afetando a saúde. Tem que estar afetando a saúde do sujeito, né? Pós-cirurgia, não necessariamente quer dizer que essas questões vão estar sendo resolvidas. Isso. Né? Então, não é realizei a cirurgia bariátrica, emagreci X quantidade que pronto, estou nova. Não é. Porque ao emagrecer, você tem que fortalecer aquele músculo, né? Então, tem todo o processo. Não necessariamente a comorbidade inicial vai parar de existir. Né? E outra coisa também é a questão de um acompanhamento multidisciplinar, né? O médico que vai realizar a cirurgia, em algumas situações, um médico homeopata, um médico
psiquiatra ou neurologista, que pode afetar toda a química cerebral do sujeito. Aí entra como terapêutico, psicólogo, fisioterapeuta para um pilates, para o exercício físico, educador físico. Então, nutricionista, que é muito importante, porque você vai ter que aprender a comer, né? A questão de não leve a ansiedade para o prato. A cirurgia bariátrica vai ser um ponto para você se reeducar e ter essa questão do emagrecimento, né? Nós temos até algumas táticas, Edinalva, para, enquanto a gente está no processo, né, para a realização, que, por exemplo, na hora da alimentação, evitar comer com muita atividade, né? Concentrar na alimentação. Então, eu estou comendo, já dizia meu professor Valtinho. Exatamente, né? Então, são algumas táticas que a gente passa mesmo para os pacientes antes, e é importante que a gente viu as fotos dela, essa comparação, né, das roupas antes e agora, e aí também é uma estratégia que a gente passa muito para os pacientes. Sempre deixe a maior roupa, nunca desfaça dela. Para quê? Para você ver de onde você veio. Você ter consciência do que você superou. Então, é uma estratégia mesmo terapêutica de não estou me reconhecendo, pega aquilo que você tinha, coloca na frente para você ver a comparação. Isa, e para você, o que você fez depois da cirurgia bariátrica? Os seus projetos, você se formou, né? Eu falei quando eu te mostrei a foto, você se formou em jornalismo, mas conte pra gente como que foi esse processo de acrescentar nova configuração no seu projeto de vida enquanto pessoa? Eu refiz todo o processo, assim, o que eu gostaria de fazer, as roupas que eu gostaria de usar, os cursos que eu gostaria. Assim, eu me reinventei. A palavra certa é essa. Eu estava no terceiro período da faculdade, quando eu fiz a cirurgia, e durante esse processo, um pouco antes, eu tive muitos problemas na sala de aula por estar passando muito mal. Aí eu fiz um propósito, assim que eu estiver bem, eu vou voltar para o curso, vou terminar o curso e vou mudar a minha vida. Depois eu escrevi um livro. Eu vou mostrar para vocês, gente. O livro dela está esgotado, mas é só para vocês terem... Né? A Isa, igual eu falei, a Isa ela é escritora, ela é artista, ela tem uma sensibilidade muito grande. Esse livro está esgotado, mas com certeza vai vir outros por aí. Esse livro é um livro de poesias, chama Trigais Cotidianos. Eu não quis abordar sobre a bariátrica, porque eu acho que já tem bastante coisa no mercado, bastante material. Então, eu falei sobre coisas assim, da alma mesmo. Mas ter feito Você falou do seu sistema límbico, né? Das emoções, sem abordar diretamente, né? Que é o que o artista faz, ele fala sem falar, né? Sim. Mas mudou totalmente a minha forma de encarar a vida, a minha vontade de sair. Porque quando eu estava com sobrepeso, eu me sentia muito cansada. Então, assim, às vezes meu marido saía, meu marido tem quase a minha idade, um pouquinho mais que a minha idade, eu não saía, deixava ele sair. Deixava não, né, gente? Eu falava assim, pode ir, amor, vai. Mas eu ficava triste, porque eu também queria ir, lógico. Era aquela questão eu não vou sair para não me mostrar, mas eu tinha quero vergonha, sair, né? Eu tinha muita vergonha e um tanto de alergia e ficava muito mal. Depois da cirurgia, nossa, comprei as coisas que eu gostaria de comprar, viajei, fui para a praia e foi um processo muito bacana. E é interessante que a pessoa também, ela se apaixona por si, né? Ela se ama, ela consegue se mostrar, igual eu falei assim, eu fui pra praia, descer que no processo, antes, praia não era nem considerado como um destino que não seria aversivo, né? Falando de aversivo, Karina, quais são os comportamentos aversivos naquela pessoa que está com sobrepeso, está com obesidade, e os comportamentos que ela começa a evitar e os aversivos? É a questão social, né? A questão da autoestima muito comprometida, então ela evita sair, ela evita ir a praias, ela evita a estar com pessoas, né? Ela se fecha no mundo onde ninguém mais consegue entrar. E aí a companhia dela vai ser o alimento. O alimento, aí ela vai sempre depositando, por isso que a obesidade vai aumentando. Então, é interessante, a cirurgia bariátrica, ela resgata essa autoconfiança, onde ela, né, depois da cirurgia, conseguiu
buscar aí o sucesso, então ela resgata a autoconfiança, a autoestima, né? As pessoas elas não têm noção da efetividade, da importância da psicoterapia nos processos da vida, né? Por exemplo, para a cirurgia bariátrica é obrigatório o laudo psicológico, para a vasectomia é obrigatório, para tirar o porte de arma é obrigatório, para concurso público é obrigatório, mas não quer dizer que o papel é obrigatório. Eu estou dando todos esses exemplos para te mostrar o seguinte: é obrigatório você estar bem, né? Você estar equilibrado, razão e emoção, né? E é nessa busca desse equilíbrio do razão e emoção que às vezes as pessoas se perdem e o alimento é a fuga, né? Ou o alimento, ou a bebida, ou outras coisas mais. Karina, no seu caso, como que foi para você depois, né? Que você, depois da cirurgia, atender pessoas que estão buscando a cirurgia? É a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Poder passar a sua experiência com mais confiança, né? A credibilidade do outro ver, peraí, então realmente você vivenciou, então eu consigo entender o que está se dizendo, né? E é gostoso, é muito prazeroso poder ajudar aquele que sofre com essa doença da obesidade. Isso, então, você falou certo. Obesidade, gente, é uma doença. Exato. A gente tem que ver eternamente como uma doença, tá? Não é porque hoje emagrecemos, né? Estamos juntas nesse caminho de emagrecimento, que não temos a doença da obesidade. Ela é persistente na nossa vida, tá? Lutamos diariamente, porque se eu não faço um acompanhamento multidisciplinar, psicológico, nutri, todos, a doença ela ataca novamente. A ansiedade vai me fazer comer, né? Vai me fazer distorcer todo aquele sonho que eu tinha, né? Porque é muito, muito simples, Edinalva. Se a gente está feliz, o que a gente faz? Come. Se a gente está triste? Come. Se a gente está insatisfeita? Come. Né? Então, com a cirurgia bariátrica, o que a gente tem que fazer? Transferir esse sentimento para uma atividade física, para uma leitura, para um contexto social, né? Uma resenha com os amigos, se colocar no mundo novamente, buscar, e né? outra estar coisa, no mundo. O mineiro, ele adora comer. E é bom mesmo, né? Café, come. Pão de queijo. Pão de queijo. É saber o seguinte, você pode comer, mas com moderação, né? Sim. Sem... tem as pessoas que comem até sem vontade, não estou vendo ali no prato. Só pela comer, beleza. só pela beleza. Exato. E agora tem um público que acontece muito, né? Que é os adolescentes, né? No período da síndrome da adolescência normal. Vou abrir um parênteses, nós vamos fazer depois um programa naturalmente específico sobre essa síndrome. Mas o adolescente ele tem se tornado a compulsão pelo comer tem... Refém da comida. Tem tornado refém. Você tem um público, e aí o adolescente ele não vai, é muito raro o adolescente realizar cirurgia bariátrica, mas já existem casos, tá? Depois eu queria até que você falasse algum caso, se você tem. Mas como que é esse acompanhamento do adolescente que está na obesidade e precisa de estar esse acompanhamento diferenciado? Como você lida com isso no seu dia a dia? Se tem casos assim? Não, tem muito caso. A grande maioria das vezes é a própria família que busca ajuda pelo adolescente. Ele mesmo ainda não consegue identificar aquela necessidade. Ele acha que tomar 2 litros de Coca-Cola é normal. Né? Ou se não, vem a famosa medicação para emagrecer. Acha que a medicação vai resolver os problemas e não é a realidade. Não existe pílula mágica, quem dera, gente? Quem dera, né? Então, a família busca. Para acompanhamento com adolescente, eu, no meu consultório, o que eu faço? Eu trabalho a família, eu preciso entender como está o contexto familiar. Porque enquanto a gente é adulto, a gente já tem uma consciência, né, do que é certo, do que é errado. Não que o adolescente não tenha, mas a gente é menos influenciável, né? E na adolescência ele está lidando ali com esse amadurecimento ainda. Então, eu tenho que entender como está aquele contexto familiar para a família entender que ele está operando, mas a família precisa também estar junto, né? Estar compartilhando aquele momento, tirar aquelas guloseimas iniciais da geladeira, né? E trabalhar... Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. E trabalhar sempre essa questão buscando a autoestima, a autoconfiança do adolescente. Você é capaz, transmitir sempre isso para ele, né? Não deixe com que seu físico, né? A sua doença da obesidade lhe impeça de viver. Existem vários casos, eu estava lendo, né, para poder fazer o programa hoje, e eu, enquanto psicóloga, né, de formação também, eu conheço, após cirurgia bariátrica, eclodir depressão, transtorno do pânico, embotamento afetivo. Como lidar com isso? Né? Eu queria saber de você como lidar com isso, eu queria saber de Isa,
se ela passou por algum... quando eu falo depressão, traços depressivos, nem precisa ser a depressão clássica em si, né? Porque você sente saudade ali do seu aconchego ali, né? Que ali aquele tecido adiposo é um aconchego para a pessoa. Eu costumo falar, às vezes, que a gente quer comer para se sentir feliz. Não é a comida em si, né? Então, eu queria saber da Isa se ela passou por algum desses pós-cirurgia bariátrica. E depois da Karina pode completar a fala da Isa, falando como lidar com esses transtornos, essas depressões, esses traços depressivos. Sim, eu tive uma depressão pós-cirúrgica, né? Porque a mudança foi muito radical e nos primeiros 15 dias eu perdi muito peso, muito. Foi 1,5 kg por dia praticamente. É uma coisa absurda, né? No normal a gente chora para perder meio grama, né? Que seja, mas eu perdi muito peso. Então eu tive uma leve depressão, não foi algo assim que não desse para contornar, mas o próprio profissional me explicou que era normal. Que faz parte do processo, Sim, né? faz parte do processo, que era de se esperar, até pela quantidade de peso tão rápido, porque o cérebro, ele precisa se acostumar. Ele precisa te reconhecer, né? Sim. Como se estivesse fazendo ali uma releitura de todo o processo, precisa né? se adaptar. Ele está saindo da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto, o que ele vai gastar? Energia. Energia. Né? Automático. Karine, como que é para você aí essa questão da depressão, transtorno do pânico? Por exemplo, um paciente já teve acompanhamento com você e depois estava lá tudo bonitinho, deu o laudo apto. Gente, pode acontecer do psicólogo te dar o laudo inapto, aí você vai no médico e fala assim, esse psicólogo não sabe de nada, mas o laudo psicológico é do psicólogo, não é do médico, e fique claro isso. Como que já aconteceu dessa depressão e como lidar com isso? Com o pós, que é esperado, né? E é, entre aspas, normal. O traço depressivo é esperado mesmo, tá? No pós-cirúrgico, ali como aconteceu com a Isa no início, né? Nos 2 primeiros meses é bem natural acontecer isso, que é a questão do arrependimento. Surge muito paciente se arrepende pela mudança brusca, né, de hábito. Então, o que eu fui fazer com a minha vida? Então, ele não identifica... A saudade de mim, né? A saudade, né? E a privação, né? Esse primeiro mês, por exemplo, a gente se priva demais, né? Então, o que nós psicólogos trabalhamos é a questão mesmo do amadurecimento dele, né, enquanto pessoa, para a aceitação do que tá por vir, né? Mas é um processo, a gente tem que ter paciência. É natural, é esperado que passe por isso, não é todo mundo, mas é comum. Tem que lidar naturalmente. Naturalmente, exatamente. De forma natural e exercitando a sua mente, né? Isso, e ter paciência, a gente não pode desistir, né? E falar, me arrependi, o que eu fui fazer? Não é isso. Tenha paciência, que é uma fase de cada vez. Né? Então, nós, enquanto psicólogos, trabalhamos isso com o paciente. Calma, vai passar. Vai passar, né? É o resgate, vamos resgatando isso nele. Meninas, o assunto é muito bom. O tempo passou muito rápido, tá? Agradeço muito, Karina. Eu queria que você, né, fizesse as suas considerações finais. E a Isa Santana também. Eu que te agradeço pela oportunidade de falar de um tema tão importante, tão atual, né? Que é a cirurgia bariátrica, tratar da doença da obesidade. Que as pessoas que estão nesse processo levem a sério a qualidade de vida, levem a sério a saúde, né? E a importância enquanto sujeito, tá? Obrigada. Te agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui. E também dizer para quem tem esse sonho, vá em busca dele, mas com consciência, porque não é uma questão de ficar bonito e vender uma imagem, é uma questão de ser bonito desde o dentro para aflorar. Está nesse processo. Eu agradeço muito, Karina, Isa. Eu gostaria de convidar vocês no dia 14, a Isa Santana, como eu falei com vocês, ela é artista, ela vai estar tendo uma feira de artesanato, né? É uma exposição numa galeria, que são quadros, eu sou pintora também. Eu e mais 8 artistas. É muito importante isso, porque esse é o processo, né, Isa? Que você soube também para lidar, né, pós-cirurgia bariátrica. Parabéns às duas, tá bom? Hoje, gente, nós vamos ter uma dica terapêutica, né? Hoje eu gostaria de convidar vocês para baixar esse livro, esse e-book,
né, na nossa dica terapêutica. Mente Light é um e-book gratuito, onde a gente vai estar falando sobre esse processo do emagrecimento, desde o processo de você emagrecer, de não levar a comida para o prato, de trabalhar a questão da ansiedade, que é muito importante, né? E aí entra os transtornos, o transtorno de ansiedade, ele faz eclodir o ganho de peso em excesso, né? E tem outras doenças também que fazem com que a pessoa tenha esse ganho de peso e não consiga lidar com isso, né? Então, é muito importante vocês baixarem. Eu estava mostrando ali antes, agora só está a doutora Iebe aqui mostrando a dica, mas é mentelight.com.br. Esse e-book, ele é gratuito e eu acho interessante a gente compartilhar, mas o e-book, ele não é apenas só para o emagrecimento. É para a ansiedade, é para você que vai tentar o vestibular, é você que vai tentar tirar a carteira de motorista, que tudo, gente, passa aqui, ó, mente. Tudo passa na mente. Aqui, ó, nessa palavrinha aqui, que às vezes a gente tem muito medo de falar, de exercitar, né? Então, é muito importante que você tenha noção, que você tem que lidar no seu dia a dia de forma natural, sem se esquecer da sua mente, que é o pensamento funcional que te faz conseguir os seus sonhos, que te faz acordar. A ansiedade, ela é boa também, mas ela também, em excesso, ela é ruim, Exato. que é ela que ela te impulsiona, né, a fazer as coisas. Então, a nossa dica terapêutica de hoje é isso. mentelight.com.br, esse book, e vamos agir de forma naturalmente na vida, porque no contexto do dia a dia, a gente precisa desse relax, né? Então, eu quero agradecer você que está nos acompanhando no programa de hoje. Eu vou falar sobre o programa da próxima semana, na terça-feira, às 18h30. Nós vamos falar de um tema muito jovem, sobre adolescência, sobre Enem. Você que vai fazer o Enem, esteja ligadinho conosco. Sobre síndrome da adolescência normal, sobre essa decisão da profissão nessa hora tão... que é um caos, né? Adolescente tendo que escolher a sua, né, profissão. E você, mãe, e você, pai, mande perguntas pra gente no nosso WhatsApp e também se inscreva no nosso canal, Naturalmente, com Edinalva Borges, lá no nosso canal do YouTube. E fale com seu amigo, com a sua amiga, para assistir o nosso reprise na quinta-feira, às 19h30. Uma ótima semana para você e obrigada pela presença. Greenhouse Melhor Idade, um residencial para idosos, especializado em pessoas com Alzheimer e outros cuidados. Envelhecimento com desenvolvimento. Essa é a base da metodologia criada pela neuropsicóloga Edinalva Borges. Aqui cuidamos de quem você ama. Especializado em saúde física e mental, o Instituto Edinalva Borges possui atendimento multidisciplinar individualizado nas áreas de neuropsicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, massoterapia, terapia ocupacional e pilates. Agende sua consulta. Atendemos particular e convênios.